Eu suponho que se nós fizéssemos uma votação, descobriríamos que a melhor parábola conhecida que Jesus contou foi a parábola do bom samaritano. Mas eu suspeito que algumas pessoas que conhecem a estrutura aproximada da parábola do bom samaritano se esqueçam de que a parábola é contada em uma conversa mais ampla entre Jesus e o intérprete da lei que está tentando pegá-lo. De fato, realmente vale a pena pegar a Bíblia de vocês e observar como o diálogo vai e volta. Este intérprete da lei faz uma pergunta a Jesus. A questão é: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Então Jesus, em vez de responder a pergunta, ele faz a sua própria pergunta. Ele diz: o que você lê? Como você responderia? Então, o intérprete da lei dá a sua resposta. E então Jesus dá a sua resposta. Então, o intérprete da lei não gosta disso. Então, ele faz outra pergunta e o mesmo padrão é repetido. E quem é o meu próximo? Ele faz a sua pergunta. E Jesus vai responder com a sua própria pergunta. Mas para definir a sua pergunta, ele conta o que nós chamamos da parábola do bom samaritano. Ele conta a história daquele homem que desce de Jerusalém para Jericó, e ele é atacado e assim por diante. Vocês conhecem a história. Então, no final da história, ele então diz: e quem é meu próximo? O próximo deste pobre sujeito? Essa é a sua pergunta. Então, o intérprete da lei responde com a sua resposta. E só então Jesus dá a sua resposta. Agora, isso significa que a parábola do bom samaritano não deve ser lida fora deste contexto. Não está dizendo que é assim que as pessoas se convertem. Eles têm que ser legais com seus próximos ou algo do tipo. É realmente uma história que aprofunda o diálogo entre o intérprete da lei e Jesus, a fim de fundamentar a pergunta de Jesus: quem é o próximo deste camarada? Agora, há outra parte desse relato que às vezes é mal interpretada. Você se lembra, na primeira conversa entre Jesus e o intérprete da lei, o intérprete da lei pergunta: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus diz: eu gostaria de ver sua opinião, como você lê? E o homem responde citando 2 versículos da Bíblia. Ele diz: amando o Senhor, seu Deus, de todo o coração, alma, mente e força, e amar o seu próximo como a si mesmo. Agora, Jesus, ele usa os mesmos 2 versículos em outros lugares, mas nunca para responder essa pergunta: como você pode herdar a vida eterna? Como você herda a vida eterna? Este homem pensa que vai ganhar a vida eterna amando a Deus de todo o coração, alma, mente e força, e amando o seu próximo como a si mesmo. Agora, pelo menos isso mostra que ele não é muito autoconsciente, muito autocrítico. Mas Jesus diz algo que inicialmente parece um pouco surpreendente para vocês. Ele diz: você respondeu corretamente, bom para você. Faça isso e você viverá. Agora, alguns leitores sem senso de humor acham que Jesus está dando uma resposta séria aqui. Ele está dizendo, na verdade, é assim que você ganha a vida eterna. Basta guardar esses 2 mandamentos e você vai ganhar. Mas se é isso que Jesus está dizendo, então por que ele está na estrada para Jerusalém e para a cruz? O Evangelho mostra que a maneira como você herda a vida eterna é por causa do que Jesus assegura e faz na cruz. E, na verdade, se você ler este relato assim, sério, você praticamente pode ouvir o humor nas palavras de Jesus, você quase pode ver o brilho em seus olhos. É como se Jesus estivesse respondendo assim, ó: bem, se você acha que você pode chegar ao céu obedecendo a lei, você está certo. É isso aí, vai em frente. Você deu a resposta certa. Ame a Deus de coração, alma, mente e força. Ame seu próximo como a ti mesmo. Isso é tudo que você precisa fazer e você está dentro. Agora, o que isso deveria fazer é esmagar o homem. E o homem deveria perceber que ele estava sendo nobre. É por isso que o versículo seguinte diz que ele queria se justificar. Em outras palavras, ele percebeu que havia sido atingido. Qual de nós realmente pode dizer que realmente nós amamos a Deus de todo o coração, alma, mente e força? Podemos ter momentos estranhos, assim, uma grande conferência ou algo assim, ou em devoções privadas, onde realmente podemos amar a Deus com todo o nosso ser. Mas isso não nos caracteriza.
E quanto a amar o nosso próximo como a nós mesmos, meu Deus, quase nunca acontece. E mesmo quando às vezes acontece e nos sentimos assim, muito amorosos em direção a outra parte, então nós instantaneamente estragamos tudo, batendo no nosso próprio ombro, assim, porque amamos alguém muito bem. E este homem percebe que não pode vencer desta maneira. Ele quer se justificar. Esse é um subtema comum no Evangelho de Lucas. O pecado é tão frequentemente vinculado com a gente se justificando, considerando que na Bíblia a salvação está vinculada com Deus nos justificando. Voltarei a isso um pouco mais adiante nesta sequência. Aqui o homem tenta se justificar, fazendo a pergunta: e quem é meu próximo? Então Jesus conta a parábola do bom samaritano para virar essa questão de cabeça para baixo. Pare de perguntar quem é meu próximo e eu amo o suficiente. Em vez disso, pergunte: você quer ser um próximo da pessoa que está machucada e surrada e precisa da sua ajuda? E pare de dar desculpas. Porque no final do dia, aqueles a quem Deus realmente salva, aqueles cujos pecados são perdoados, aqueles que colocam a fé deles neste Cristo que está a caminho de Jerusalém para levar os pecados do seu povo em seu próprio corpo na cruz, aqueles que o conhecem encontram suas vidas tão transformadas que começam a fazer a pergunta: como você pode ser um próximo de outra pessoa? É por isso que toda essa sessão começa com a pergunta: o que posso fazer para herdar a vida eterna? Mas acaba depois da parábola do bom samaritano dizendo: vai e faça isso. Os cristãos genuínos verão o comportamento deles assim tão mudado que não parecerá estranho simultaneamente dizer que não é pela obediência que nós somos salvos, como se a nossa obediência ganhasse a nossa salvação. Mas o Evangelho deste Cristo no caminho para Jerusalém, nos transforma de modo que a obediência caracteriza todos os verdadeiros filhos de Deus, pois ouvimos o Mestre dizendo: vá e faça a mesma coisa. Seguimos os pés de Jesus, que é cheio de compaixão pelos quebrantados.